Faz um longo tempo desde que tive uma sessão com Dave, um paciente meu. Ele tinha parado de frequentar as sessões de terapia há mais de um ano, e eu fiquei surpreso quando ele ligou marcando uma nova sessão. Ele veio até mim alguns meses depois de ter sido diagnosticado com esquizofrenia aos 29 anos. Sua parceira tinha compartilhado, através de um véu de lágrimas, sobre como a qualidade de vida dele tinha sido deteriorada nos últimos 2 anos. Ela começou a ficar alarmada quando ele começou a deixar de lado sua higiene pessoal, suas vestimentas, não se importando mais sobre como aparentava para outras pessoas. Ele tinha insistido que estava bem, mas depois se afastou de seus amigos e familiares. Dave conversava apenas com ela e eventualmente começou a ignorar e negligenciá-la também. Ele perdeu o emprego e gastou a maior parte dos dias enfornado no quarto, resmungando baixinho ou falando alto com ninguém. Ele não falava para ela com quem estava conversando. Se recusava a pedir ajuda, apesar dos seus apelos desesperadores. Foi somente depois de um incidente em que a polícia o prendeu que ele finalmente começou a receber tratamento. Ele tinha invadido a casa de alguém e quase foi atacado pelos donos quando encontraram ele na sala de estar, sentado dentro de um círculo de velas acesas, murmurando frases ininteligíveis repetidamente. Quando nós estávamos tendo as sessões de terapias juntos, ele tinha se estabilizado com as medicações, mas a voz que ele dizia ouvir persistia. Não era parte das alucinações. Ele insistia em dizer que era real, mais real que eu, você e qualquer outra pessoa. Eu tinha tentado explicar a ele sobre sua doença, sobre a tal voz, mesmo que parecesse real para ele, não estava de verdade lá, fora da sua mente. Tentei conversar sobre como a esquizofrenia causa essas alucinações vívidas, mas nada convencia ele de que a voz era apenas um sintoma. Nos primeiros 2 meses depois das sessões de terapia começarem, sua parceira o deixou. Ela não conseguia acompanhar sua deterioração e temia que ele se tornasse violento. Esse é um estigma infortuno que pessoas tendem a ter sobre pacientes esquizofrênicos. Só que, na verdade, eles são mais propensos a serem vítimas do que agressores. Continuei a ver Dave por um período de cerca de 6 meses, mas um dia ele apenas parou de frequentar a terapia. Ele disse que tinha encontrado outro terapeuta. Eu não implorei, afinal, nem todos os terapeutas combinam com seus pacientes, e fiquei feliz que ele tinha encontrado outro que o entendia, que poderia realmente o ajudar. Agora, 1 ano e meio depois, ele me ligou, do nada, para marcar outra sessão. Foi enigmático no telefone, não compartilhando o motivo de precisar de uma sessão de última hora. Quando ele entrou na sala, fiquei surpreso com a mudança em seu comportamento, toda a sua apresentação. Ele parecia estar saudável, bem cuidado e limpo. Tinha um brilho em seu rosto, uma luz em seus olhos que eu não tinha visto antes. "Você parece ótimo", eu não pude deixar de exclamar. "Olá, doutor", ele disse alegremente e se jogou no assento perto de mim. "Oi, Dave, mais uma vez, você tá ótimo, hein? Eu acho que as coisas estão indo bem." "É, doutor, sim, eu resolvi isso com meu terapeuta. Você estava certo, eu não deveria ter resistido. Eu devia trabalhar nisso." "Nisso? Nisso o quê?" "O tratamento, as sugestões, aquelas dadas pelo meu terapeuta." Ele sorriu e inclinou para a frente. "Você estava certo. Eu tive tantos problemas, eu estava em um lugar tão profundo e escuro me debatendo, e muito disso era porque eu estava lutando contra isso. Eu dediquei muito tempo, muito esforço lutando, mas você estava certo. Afinal, a voz, ela não era de alguém com quem eu deveria ter lutado. Eu deixei minha necessidade de controlá-lo ir embora, para pará-lo, para me livrar dele. Eu deixei ir, e a voz ficou mais clara. E então tomou forma. Ele já tinha assumido uma forma antes, mas era um borrão nebuloso, algo que tento ignorar, desejando que suma da minha frente.
Mas depois eu abracei sua presença. Ele assumiu forma sólida e finalmente apareceu para mim, claro como o dia. Ele parece um cara normal. Fiquei sentado enquanto ele falava isso, em silêncio. Não queria o interromper. Admito que fiquei intrigado. Dave sorriu e continuou. Ele estava lá, você sabe, quando você falava comigo. Ele não tinha se mostrado direto para mim até então, mas estava sempre lá, pairando. Ele observou muito do que você disse, doutor, as coisas que eu compartilhei, e ao que parece, ele é um cara muito inteligente. Ele aprendeu tudo muito rápido. Acho que fez uma pesquisa também, porque ele começou a ter suas sessões comigo. E ele era exatamente como você no início. O modo como ele me guiou através dos meus sentimentos, meus pensamentos. Comecei a compreender. O terapeuta que ele tinha encontrado era uma alucinação durante todo esse tempo? Isso era uma coisa inédita, pelo menos em meus anos de experiência. Para um paciente alucinar com um terapeuta que então efetivamente o guiou para uma melhora da saúde mental, isso era incrível. Me esforcei para manter minhas expressões sob controle enquanto ele falava. Funcionou, mais ou menos. Consegui resolver várias coisas. No ano de terapia que tive com ele, ele evoluiu também. Começou a usar técnicas que você não tinha feito comigo. Então acho que ele realmente fez muitas pesquisas, muitas tentativas e erros. Tá, então peraí, Dave. Quando você disse que tinha encontrado outro terapeuta, você se referia a ele? A voz que você estava escutando é o cara que você começou a ver, é isso? Eu não queria minimizar o ponto de vista do meu paciente, as crenças dele. Tive o cuidado de não chamar sua alucinação pelo que de fato era, uma alucinação. Não nesse momento, isso só o afastaria. Ele apenas concordou com a cabeça. Então você começou a ver esse homem, né? Ele tem nome? O nome dele é Jones. Tá, então você está se tratando com o Jones, que tem feito terapia pra você, e você se sentiu melhor desde então, certo? Sim, ele é incrível. Eu trabalhei muito minha mente, e ele está sempre lá comigo. Não somente nas sessões, ele está do meu lado a maior parte do tempo. Se certifica de que eu cuide de mim mesmo. Ele capta minhas ações inúteis, os pensamentos negativos. Bem, ele não consegue realmente ler minha mente, pelo menos não a maior parte do tempo, mas ele percebe os olhares no meu rosto. Quando estou triste, com raiva, ansioso, confuso, seja o que for, ele percebe esses humores, me pergunta sobre os meus pensamentos e ainda faz terapia no local. É incrível como essa terapia é eficaz, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Dave disse, completamente feliz. Eu não sabia o que dizer. Fiquei perplexo, hipnotizado e totalmente grato por fazer parte dessa situação. Foi como o sonho de um psicólogo ter um caso tão interessante como este. Eu amo casos complexos, sintomas bizarros, e isso superava tudo que eu já tinha lido. Isso não quer dizer que eu não me importo com meus pacientes como pessoas. Tenho muita empatia e compaixão por todos, mas muitas vezes fico intrigado com o funcionamento de algumas pessoas. E isso era fascinante. Eu resolvi então perguntar: Dave, o Jonas está aqui agora? Sim, ele está. Por falar nisso, ele está observando você. Ah, e ele acabou de dizer para eu te falar que ele não está te olhando de uma forma estranha. Ele está apenas tentando ter uma noção de você e seja o que for o que está rondando ao seu redor. Meu sorriso endureceu um pouco e de repente senti uma pontada de nervosismo. A coisa que está me rondando? Sim, doutor. Isso me leva ao porquê de eu estar aqui hoje. O Jonas, ele gosta do seu trabalho, do que você faz com seus pacientes. Acho que ele anda com você às vezes, verificando suas sessões com outros pacientes, aprendendo com você. É parte de suas pesquisas e desenvolvimento, eu acho. Eu fiquei confuso e um leve desconforto começou a surgir. Ele queria que eu viesse aqui hoje para falar com você sobre um cara, alguma coisa que ele vê junto com você. Ele tentou falar com você, mas você não consegue ouvir e nem ver ele. Eu não sabia o que dizer. Então simplesmente
parafraseei suas frases. Dave, Jonas está perto de mim e viu alguém perto de mim. É isso que você está dizendo? Sim, ele disse que tem uma figura que viu perto de você em algumas visitas que ele fez. Ele está preocupado. Eu sabia que toda aquela história estava apenas na cabeça de Dave, mas não pude deixar de sentir como se ele tivesse jogado água gelada pela minha espinha. Estremeci involuntariamente e tentei esconder essa sensação, falando rápido. Ele viu alguém aqui comigo em alguma das vezes que esteve aqui e agora ele está preocupado? Sim. Espere. Ele está falando para te dizer. Ok. Aparentemente ele pode sentir suas auras, outras como ele. Ele diz que a figura perto de você emana alguma coisa sinistra. Parece escuro. Existe alguma coisa muito errada. Eu não consegui suprimir a sensação de medo naquele momento. Tentei falar o mais calmo que pude. Isso está me assustando, Dave. Não te vejo há 1 ano e meio e você vem hoje para me falar do seu amigo, seu terapeuta Jones, que só você pode ouvir e ver, e também vem me falar sobre uma figura, um ser maligno que está próximo de mim? Eu sinto muito, doutor, por isso. Deve ser muito perturbador para você, muito assustador. Eu sei como soa. Mas Jones gosta de você. Ele quer te manter seguro. Deus. Ele disse que a figura tá aqui agora. Afastei minhas emoções, tentando me manter calmo, e perguntei: Você vê isso também? Não, eu só consigo ver Jones. Nós estamos conectados. Essa coisa só o Jones consegue ver. E o que o Jones vê? O que ele diz ver exatamente? Dave parecia estar ouvindo atentamente. Então seu rosto mudou, assumindo uma expressão de ansiedade cada vez maior. Ele disse que a coisa tá no seu ombro agora, encostado nele, alguma coisa assim. Ele não sabe dizer exatamente. Todo o meu cabelo se arrepiou. A pressão gelada em volta do meu pescoço pareceu aumentar. Tive uma necessidade repentina e quase irresistível de correr. Me esforcei para manter a calma. Dave, você está me assustando. Eu sei que Jones é real para você, mas não é real para mim. O que você está me dizendo, embora eu saiba que tenha boas intenções, me deixa muito desconfortável. Falei para Dave. Sim, era isso. Tudo era alucinação dele. Eu sabia. A psicologia explicava isso muito bem. A ciência estava do meu lado. Dave estava tendo uma alucinação incrivelmente elaborada. Não passava de uma história que ele tinha construído em sua mente. Sua mente incrível e complicada. Mas ainda assim, não era nada mais do que sua imaginação. Agarrei-me a essa linha de pensamento, como um escudo. Me senti um pouco mais confortável. A certeza da ciência me fez sentir seguro novamente. Dave, então, fez uma expressão de que parecia estar ouvindo algo e olhava para algum lugar à minha direita. Jones disse que sexta-feira passada você estava vestindo um suéter azul e você chegou atrasado na clínica. Acabou que chegou a tempo para sua primeira consulta. Eu estava usando mesmo um suéter azul na sexta. E eu também me atrasei e quase não consegui atender o primeiro paciente, mas deu tempo. Dave, você estava me seguindo? Estava me esperando lá fora? Perguntei. Dave parou por um momento, olhando novamente para o vazio perto de mim. Não, o paciente que você atendeu, ele contou sobre a experiência que teve com a mãe quando tinha 6 anos, não é? Depois que ele disse isso, o medo frio se infiltrou em mim. Não respondi. Não conseguia. Jones pediu desculpa. Ele sabe que existe o sigilo do paciente e ele não devia ter assistido a todas essas sessões, mas ele esperava compensar de alguma forma, ajudando você com isso, essa coisa que tá com você. Eu não conseguia mais conter o pavor. Desisti do meu comportamento profissionalmente calmo. Escuta aqui, Dave. Do que ele tem medo que essa coisa faça comigo?
Perguntei. Ele diz que essa coisa está drenando sua energia, esgotando sua força vital. Ele não tem certeza de como funciona, mas só de estar perto de você, ele está se alimentando. Jones diz que essas criaturas podem até ter a capacidade de plantar pensamentos em sua cabeça, influenciar as coisas que você faz. Ele ouviu falar de um que fez sua vítima matar alguém antes de se matar. Encarei Dave sem expressão. Jones diz que poderia tentar pegar essa coisa e fazer ir embora, mas ele não tem certeza se vai funcionar. E o que ele pode fazer? Perguntei. Ele disse que poderia ficar com você por um tempo. Ele quer saber se você deixaria entrar, deixar ele se mostrar para você. Ele pode te orientar sobre o que fazer. Aparentemente, essa figura que está com você se alimenta da sua energia quando você não está focado, distraído, quando sua mente está frágil. Jones quer estar com você para monitorar quando isso acontecer e te manter focado, forte e com clareza de pensamento, assim como ele fez comigo. Ele acha que eventualmente, se você estiver sendo consistentemente decidido, lúcido, essa figura vai embora e vai ter que procurar outro alvo mais fácil. Eu não pude deixar de dar uma risadinha sarcástica. Dave, ele pode aparecer para mim? Como assim? Sim, Dave disse. Eu não quero perder ele, claro, mas acho que posso ficar sem ele por alguns dias para te ajudar. Você estaria disposto a isso? A conversa estava saindo do controle. Sem saber o que dizer, apenas balancei a cabeça. Dave acenou também em resposta e fechou os olhos. Quando ele os reabriu, perguntou: Você consegue vê-lo agora? Com medo, me virei para olhar em volta da sala. Uma onda de alívio percorreu meu corpo quando percebi que não via ninguém. Eu tinha entrado nas alucinações e ilusões de Dave, de alguma forma acreditado em suas histórias, caindo na história que sua mente tinha criado. Era ridículo. Eu era um profissional, um psicólogo. A tensão saiu do meu coração quando me voltei para Dave. Retomei minha postura profissional anterior e falei: Dave, não existe ninguém aqui. Eu não vejo ninguém aqui, também não escuto ninguém. O rosto de Dave ficou decepcionado. Você não consegue sentir ele? Ele está aqui, ele está olhando para você. Eu não consigo, Dave. Ele é seu. Ele é o que você vê. Eu não consigo ver ele. Os outros também não conseguem ver. Mas acredita em mim, ele está aqui de verdade. Talvez demore um pouco para você ver, talvez funcione diferente para você. Eu e ele estamos naturalmente em sintonia. Talvez com você não seja o mesmo comprimento de onda, sei lá. Balancei a cabeça, não querendo decepcioná-lo demais. Dave, a nossa hora está quase acabando. Obrigado por ter sido honesto e aberto comigo. Eu gostaria de convidar você novamente para outra sessão em breve. Tudo bem? Dave parecia triste, mas concordou em marcar outra sessão em alguns dias. Ele parecia certo de que eu seria capaz de ver sua verdade em breve. Misturado ao meu alívio, também senti uma tristeza profunda e pesada ao me despedir dele. Ele estava muito doente ainda. Estava preso em suas ilusões, delírios e alucinações, cada vez se tornando mais fortes, muito mais fortes do que quando nos conhecemos. Ele estava acreditando tanto que tinha até me contagiado. Eu não tinha certeza do que podia fazer por ele, a não ser continuar sugerindo que ele revisitasse seu psiquiatra para ajustar as medicações. Me senti incrivelmente esgotado depois daquela sessão agitada com Dave. Passei pelas sessões restantes com os outros pacientes e, com satisfação, entrei no meu carro no final daquele longo dia de trabalho. Estava quase dormindo no volante, mas consegui chegar em casa em segurança com a ajuda de um heavy metal no rádio. Finalmente, eu poderia relaxar e comer meu jantar em frente à TV. Foi quando eu estava colocando meu jantar no micro-ondas que vislumbrei um movimento à minha direita. Eu me virei e dei um grito. Meu coração disparou. Tinha um homem lá, vestindo um blazer bege, uma camisa cinza e jeans. Ele tinha cabelos despenteados, olhos castanhos e pele envelhecida. Naquele momento,
Ele começou a me olhar preocupado. Eu realmente sinto muito por ter assustado você. Eu não tinha certeza de como poderia aparecer para você. O homem disse. Quem é você? Sai da minha casa! Gritei, lutando para pegar meu celular. Eu sou Jones, ele disse, em uma voz tão clara quanto a ruga em sua testa. Eu gaguejei. Não sei que tipo de piada de mau gosto você tá fazendo, mas... Ouvi alguma coisa na minha porta da frente, antes que ela se abrisse. Eram os auxiliares do manicômio, de novo, que entraram aos tropeços. Eu precisava ser controlado. Afinal, um paciente agressivo precisava ser amparado com urgência. Fui sedado e acordei aqui, no meu leito mais uma vez. Me disseram que tive mais um ataque de pânico, com aquela mesma história de Jones e Dave. Enfim, não sei muito bem quando tudo isso começou, mas foi o motivo de eu ter perdido toda a minha carreira. Até a próxima. Obrigado.